Muito já se fala hoje sobre o Ayurveda no Brasil, né? Já não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais uma coisa tão desconhecida. Mas uma pergunta que sempre vem pra gente é: pode fazer Ayurveda no Brasil? Quais são as regras para fazer o Ayurveda no Brasil? Qual é o tipo de legislação que ampara o Ayurveda no Brasil? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bela Rodrigues, esse aqui é o canal da Docicina e é o nosso espaço de partilha de Ayurveda, terapias integrativas, yoga, astrologia e outras coisas mais que nos alinham com o pulso cósmico do universo. E essa aqui é a nossa série sobre Ayurveda no Brasil. Embarca aqui. Bom, primeiro, de onde vem o método, né? É, Ibn al-Hayyan, ou al-Hazan, foi um grande matemático, físico, bastante importante, árabe, né? Que propôs uma metodologia de investigação que usava experimentos. Então ele dizia que não adiantava a gente só falar e só escrever sobre as coisas que a gente quisesse provar. Que era necessário que a gente tivesse uma forma de fazer e refazer o experimento para comprovar aquilo que a gente estava falando. 1000 anos depois, a gente teve também René Descartes, que é que publicou um livro, né, uma tese chamado Discurso do Método. E no Discurso do Método ele também propõe o método científico. Então, esses dois homens, né, essas duas pessoas, foram as duas primeiras pessoas da contemporaneidade, né, a falar sobre o método científico e a propor como que as coisas deveriam ser apresentadas dentro do que a gente chama hoje de ciência. E para trazer para cá, para os nossos tempos agora, o que a gente tem hoje de mais moderno na ciência é a pesquisa baseada em evidências. A pesquisa baseada em evidências, ela leva em consideração três coisas. A primeira é que tenha-se a melhor evidência científica possível. A segunda é que haja uma análise clínica, né? Que tenha um amparo clínico que comprove aquela evidência. E terceiro, é levar-se em consideração os valores do paciente, né? Então, essas três coisas hoje são o que a gente chama de ouro dentro da ciência. E o que a gente pode falar de método científico dentro das medicinas, né, do que a gente chama de medicina e para os profissionais de saúde, vem de um relatório que foi publicado há mais ou menos 100 anos, que chama-se Relatório Flexner. Esse relatório ele propunha disciplinar os regulamentar e organizar, na verdade, né? Não só disciplinar. O que deveria e o que não deveria ser ensinado e aprendido pelos profissionais de saúde, principalmente pelos profissionais médicos. Esse relatório ele foi lançado nos Estados Unidos, dentro de um contexto fordista, né, pela Fundação Rockefeller. Mas o importante é que ele se espalhou pelo mundo e chegou aqui, né, no Brasil, que somos um país que muitas vezes é colonizado, né, que traz as coisas de fora, às vezes, sem se passar por um filtro nacional. E o que propunha esse relatório é que a formação dos profissionais de saúde, os profissionais médicos, deveria estar absolutamente desvinculada das preocupações sociais. Então, o diploma médico, ele validava a técnica. Eles precisavam provar que eles tinham pleno conhecimento da ciência médica, mas não necessariamente conhecimento sobre o ato de cuidar. Então a gente tem o que a gente pode chamar de paradigma, né? Que é um ponto de vista, é como se fossem as regras do jogo. E dentro das regras do jogo da ciência hoje, principalmente no campo da saúde, a atuação ela acontece com foco na doença, não necessariamente na pessoa doente, né? Então isso exclui todas as outras formas de cuidar, ou a maioria das outras formas de cuidar, né? A pessoa tem uma doença e você vai agir em cima da doença. Então, essas outras formas de cuidar, elas muitas vezes fazem parte de um grupo enorme de outras medicinas e de outros pontos de vista da ciência médica, como por exemplo a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, e que se a gente levasse apenas em consideração esse foco reducionista de atuar apenas na doença, essas medicinas poderiam, por exemplo, não serem consideradas científicas. O que acontece é que a gente tem interesses muito diversos quando a gente está falando do campo da saúde, né? A gente tem que tipo de saúde é para ser oferecida, qual o ideal de prática que tem que ser ofertado, quais as demandas precisam ser atendidas. E aqui no Brasil a gente tem as demandas do Sistema Único de Saúde, que prioritariamente tem que respeitar a equidade e a integralidade, além dos outros pilares da saúde, mas
além desses pilares da saúde que a gente chama, tem que atender também, ou pelo menos atende também, via de regra, né, na saúde que temos hoje, a lógica de um mercado médico industrial ou complexo da saúde e do mercado de consumo. E apoiado nessa ideia, né, de que a saúde deveria levar mais em consideração o ato de cuidar, as práticas que são realizadas em cada povo, em cada cultura, se surgiu, por volta dos anos 60, um movimento que foi chamado de Movimento da Reforma Sanitária, que buscava institucionalizar as abordagens terapêuticas integrais de cada povo e que essas abordagens elas fossem ofertadas na atenção primária. Né? No Brasil, esse movimento ficou conhecido como o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e chegou por volta dos anos 70. Então, muitas discussões foram sendo tecidas de lá para cá, aqui no nosso país, e muitas vezes surgiram resoluções, né, das comissões ministeriais e interministeriais. E inicialmente se disciplinou aqui no Brasil a oferta de homeopatia, acupuntura, termalismo, algumas técnicas de saúde mental e fitoterapia dentro dos serviços de saúde. Isso aconteceu por volta dos anos 80, muito próximo da Assembleia Nacional Constituinte de 88. E aí, essas discussões elas vêm permeando não só o Brasil, mas como todo mundo. E a OMS, entre os anos de 2002 e 2003, lançou um documento que disciplinasse, digamos assim, essas ofertas de práticas, de outras práticas de saúde que não são da medicina contemporânea, que fossem estruturadas em 4 pilares. A estruturação da política, né? Então tem que ter uma política estruturada para essa oferta. A garantia da segurança e eficácia para que os pacientes não sofram nenhum dano, nem tenham nenhum risco, nem estejam sendo de alguma forma enganados, digamos assim. A ampliação do acesso, então que chegue na atenção primária e que possa abarcar um número cada vez maior de pessoas, e o uso racional, tanto de insumos quanto de medicamentos, para que seja uma coisa que seja possível para que as pessoas possam acessar. E aí, seguindo essa linha, e mais uma vez baseada em muitas lutas, o Ministério da Saúde, no ano de 2006, lançou a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, que tinha o objetivo principal de redução de agravos e a promoção e recuperação da saúde. E, como eu falei já 2 vezes, a ênfase é sempre na atenção primária, que é o locus mais resolutivo e é a primeira porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, a PNP, que é o que a gente chama, né, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela foi lançada a partir da Portaria 971 e foram incluídas 3 racionalidades e 2 práticas. A medicina tradicional chinesa, no formato da acupuntura, a homeopatia e a antroposofia, e as práticas foram a crenoterapia e a fitoterapia. Depois, nos anos de 2017 e 2018, foram incluídas mais práticas e racionalidades a essa política, e hoje a gente conta com 29 práticas integrativas que podem ser ofertadas no âmbito da Política Nacional de Práticas Integrativas do SUS. Então, só para fazer uma cronologia aí, para a gente encerrar esse primeiro vídeo. A Conferência de Alma-Ata, em 1978, propôs que a saúde deveria chegar para todas as pessoas e que deveriam se considerar também as medicinas dos povos, né, as medicinas de cada país e de cada cultura. O movimento da reforma sanitária, meados para o final dos anos 70, tomou muita força e chegou no Brasil trazendo esses ideais, né, de que houvessem outras práticas e de que a saúde fosse garantida como direito de todos e dever do Estado. Aí no ano de 86 teve a famosa 8ª conferência. Nessa conferência foi a primeira vez que a população pôde participar dos seus fazeres e desejos em saúde, e ficou amarrado que a saúde deveria ser um direito de todos e dever do Estado, e esse direito foi amarrado na nossa Constituição de 1988, entre os artigos 196 e 200, está lá, saúde como direito de todos e dever do Estado. A partir daí, e isso aparece em muitas atas do Conselho Nacional de Saúde, foram discutidos os nomes possíveis para essa política que ofertasse as práticas que eram chamadas de alternativas, integrativas, complementares, e essas discussões permearam até no ano de 2006, quando enfim foi lançada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E é dessa política que a gente vai falar um pouquinho e dessas ofertas que a gente vai explicar um pouquinho no próximo vídeo. Então não perca. Beijinho!